No Brasil, quando você pensa em investir no setor imobiliário, as opções são bem limitadas. Mas nos Estados Unidos e no mundo, a realidade é completamente outra. Você encontra REIT para praticamente qualquer segmento que você imaginar. Só que tem um detalhe muito importante. Nem todos esses setores vão crescer da mesma forma para o futuro. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar então os 5 setores de REITs que, na minha humilde opinião, são os mais promissores para os próximos 20 a 30 anos, para que você saiba exatamente onde que você vai se posicionar e poder então aproveitar as melhores oportunidades globais. Então fica comigo até o final, porque a lista eu tenho certeza que vai te surpreender. O primeiríssimo aqui do nosso grupo é o setor de internet, telecomunicações e data centers. E sim, eu sei que seriam 3 setores completamente separados, mas que para esse vídeo eu vou englobar tudo como se fosse um bolo só, para ficar mais simples. Mas por que então esses setores? O mundo de hoje é completamente movido por dados. Cada mensagem que você manda, cada vídeo que você assiste, cada compra online que você realiza, tudo passa por uma rede invisível de conexões. E quanto mais digital nossa vida se torna, maior a demanda fica pela velocidade, confiabilidade e capacidade de processar esses dados. Por trás dessa infraestrutura estão os REITs especializados em torres de telecomunicações e data centers. As torres de telecomunicações, como as operadas por empresas como a American Tower, a AMT, e também a Crown Castle, a CCI, são literalmente o alicerce do sinal que conecta os nossos celulares e nossos dispositivos. Com o crescimento do 5G, essa necessidade só tende a se intensificar. Já os data centers como os da Digital Realty, o DLR, o Equinix, são os grandes cérebros digitais onde fica armazenado todas as informações que sustentam os serviços como a Netflix, Amazon, Google e até mesmo plataformas bancárias. Sem eles, simplesmente não existiria internet como nós conhecemos hoje. E lembro que a gente tem análises recentes de praticamente todos esses REITs aqui no canal, e eu vou deixar alguns deles aqui no card para que você possa assistir caso você se interesse. O lado positivo é que esse setor tem uma demanda estrutural crescente. A digitalização da economia não é uma tendência de curto prazo, mas uma mudança definitiva. Além disso, o nosso investimento necessário para construir novas torres e data centers é altíssimo, o que cria uma barreira de entrada natural e protege os players que já estão bem estabelecidos, como os que eu acabei de mencionar. Porém, existe um risco muito relevante e importante que precisa ser considerado aqui. As próprias gigantes de tecnologias, empresas como Google, Amazon, Microsoft, já começaram a investir em data centers e redes próprias, reduzindo a sua dependência de terceiros. Isso pode, no futuro, impactar diretamente a receita e o crescimento dos REITs desse setor. É como se o maior cliente de uma empresa resolvesse simplesmente virar as costas e virar o seu principal concorrente. Mesmo com esse risco, ainda é um setor bastante estratégico. Afinal, mesmo que Big Techs internalizem parte da sua operação, a escala da demanda global é tão grande que dificilmente conseguirão substituir completamente os REITs já existentes. Para investidores como eu e você, isso significa que a gente está falando de um setor que combina crescimento estrutural de longo prazo com alguns riscos competitivos que precisam ser monitorados. E falando em crescimento, você está ciente que para esse canal poder crescer, ele precisa da sua ajuda? Então, se você gosta do nosso conteúdo e quiser dar aquela força para vermos a gente crescer e chegar cada vez mais longe, tudo que você precisa fazer é deixar o seu like aqui embaixo agora mesmo. Combinado? Passando então para o nosso segundo grupo de REITs, são os de geração de energia. A energia é a base de qualquer economia moderna. Do carregador do seu celular até a produção de aço em larga escala, tudo depende da eletricidade. A cada ano, a demanda mundial por energia ela cresce significativamente, mas a oferta encontra barreiras importantes para poder acompanhar esse ritmo. Uma das principais razões é a pressão do ESG, que limita investimentos em energias fósseis como o carvão e também o petróleo. Isso gera uma consequência lógica. Se a demanda cresce e a oferta encontra dificuldade de expansão, a tendência de longo prazo é de um aumento no preço da energia. Esse cenário cria oportunidades interessantes para REITs que atuam de forma mais próxima desse setor, como o Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, o HASI. Esse REIT direciona capital para projetos de energia limpa e renovável, como solar e a eólica, e tem tudo para se beneficiar dessa escassez relativa da energia suja e do avanço da transição energética global. Lembro que a gente ainda não tem uma análise completa desse REIT aqui no canal, mas coloca aqui embaixo nos comentários se vocês querem ver uma análise detalhada desse REIT, que eu prometo que se tiver muita gente querendo, eu trago logo mais. Beleza? Mas é claro que nem tudo são flores aqui, e a gente precisa discutir os problemas também.
No curto prazo, o mercado de energia ele pode ser bastante volátil. Desbalanceamento de oferta e demanda, choque geopolítico ou até mesmo avanços tecnológicos inesperados podem aumentar ou derrubar o preço de energia rapidamente. E como esse setor não é composto exclusivamente por REITs, há também as empresas de capital aberto que concorrem diretamente, fazem exatamente a mesma coisa. Isso pode pressionar as margens e reduzir a atratividade dos dividendos. O investidor, então, precisa estar ciente de que o jogo aqui é focar no longo prazo. A transição energética está em curso e tende a durar décadas, que inclusive é aumentado pela maior demanda de dados que a gente acabou de comentar no ponto 1, pela própria inteligência artificial ou até mesmo por os robôs que estão aparecendo aí. Nesse processo, as empresas posicionadas corretamente podem capturar uma fatia enorme do crescimento, mesmo que precisem navegar períodos de instabilidade dos preços e margens um pouco mais apertados. O nosso terceiro grupo aqui é, então, os REITs residenciais. E quando a gente fala aqui de REIT residencial, a gente está tratando de um setor que, na prática, vai acompanhar o ciclo econômico e imobiliário lá dos Estados Unidos. Hoje o que a gente está vendo é uma queda no preço dos imóveis, que é resultado de uma demanda um pouco mais fraca após anos de altas nos juros. Para empresas com caixa sólido, isso representa uma baita oportunidade. Afinal, elas podem comprar casas e apartamentos a preços mais baixos que no futuro vão capturar crescimentos expressivos e quando o ciclo virar, a empresa vai ganhar bastante dinheiro. Um exemplo relevante nesse setor inclui a Equity Residential, EQR, a Avalon Bay Communities, AVB, que dominam o mercado de apartamentos multifamiliares em grandes centros urbanos, mas também temos a Invitation Homes, INVH, que atua em casas unifamiliares para aluguel. Esses players têm histórico de navegar bem os ciclos de mercado e justamente por isso conseguem aproveitar esses momentos de baixa para poder expandir seu portfólio com um custo menor. Vale ressaltar que apesar de termos análise de todos esses REITs aqui no canal, mas eles são de 2022 e 2023. O que significa dizer que podem não refletir as condições de hoje. No entanto, se você quiser uma atualização de algum deles agora para 2025, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu prontamente trarei para vocês. Beleza? Mas eu preciso te adiantar que existe um grande risco nesse setor, que é justamente pela questão demográfica. Hoje, os Estados Unidos já não atingem a taxa de reposição populacional de 2,1 filhos por casal. Isso significa que, sem imigração, a população tenderia a encolher no longo prazo, reduzindo a demanda por imóveis residenciais. É verdade que, neste momento, o país ainda tem um fluxo forte de imigrantes, mas qualquer mudança nessa dinâmica, seja por política interna, seja por fatores externos, pode colocar uma pressão significativa sobre este setor. Para nós, investidores, o residencial é interessante porque ele vai combinar a estabilidade da renda com um grande potencial de valorização patrimonial, especialmente quando o ciclo imobiliário voltar a aquecer. Mas é preciso aqui manter o olhar atento às tendências populacionais e também à política migratória lá dos Estados Unidos. E falando em tendência, nós aqui temos a tendência de sempre trazer para vocês os melhores conteúdos sobre finanças, investimentos e economia. Se esses assuntos te interessam, eu peço que você considere se inscrever clicando no botão aqui abaixo e batendo no sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O nosso quarto REIT aqui em nossa lista é um dos setores mais promissores do mercado imobiliário, que é o de saúde, especialmente o do senior housing, que são aquelas residências para idosos. Isso porque a população mundial está envelhecendo cada vez mais. Nos Estados Unidos, a parcela de pessoas com mais de 65 anos cresce ano após ano. E, mais do que isso, elas conseguem viver mais por mais tempo. Esse fenômeno gera uma demanda natural por moradias adaptadas, assistência médica e também os serviços especializados. Com isso, os REITs como Welltower, WELL, Ventas, VTR e Healthpeak Properties, o PIC, são os gigantes desse setor, com portfólios que combinam residências para idosos, clínicas e também hospitais. A vantagem aqui é clara, trata-se de uma demanda estrutural sustentada por uma tendência demográfica muito difícil de reverter. A não ser que muita gente morra, essa é a tendência natural. Mais uma vez, temos análise completa desses vários vídeos que a gente mencionou aqui, só que de 2022. E se você quiser uma atualização completa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu prontamente trago um vídeo para vocês. No entanto, é importante mencionar que esse setor não está livre de riscos. O maior deles é justamente a regulamentação. À medida que o público atendido é cada vez mais vulnerável, os governos e órgãos reguladores tendem a exigir padrões mais altos de segurança e de qualidade. Isso, por um lado, aumenta a proteção aos idosos, mas, no outro lado, também eleva os custos operacionais, pressionando as margens e exigindo investimentos adicionais. Para nós, investidores,
esse setor representa uma aposta em crescimento demográfico inevitável, mas que precisa ser equilibrado com os desafios regulatórios que a gente precisa considerar. Quem conseguir se posicionar em players sólidos vai tender a capturar bons retornos ao longo do tempo, especialmente porque os dividendos desses REITs costumam ser bem consistentes. Com isso, podemos chegar então aqui ao nosso quinto setor mais promissor, que é o de hipotecas. E diferente dos demais REITs que a gente mencionou aqui, os mortgage REITs não investem diretamente nos imóveis, mas sim em empréstimos e títulos lastreados em hipotecas. Na prática, eles vão ganhar dinheiro com o que a gente chama de spread, que é basicamente a diferença do custo de capital para eles poderem receber esse dinheiro para emprestar e o que eles vão ganhar ao emprestar esse dinheiro ou até mesmo investir em títulos hipotecários. Com as taxas de juros de longo prazo ficando cada vez mais elevados, abre-se uma janela interessante. Esses REITs podem aproveitar desse momento para conseguir spreads mais atrativos do que foram no passado recente, o que significa basicamente lucros maiores do que a gente viu nesses últimos 15 anos. Empresas como o AGNC Investment Corp, o AGNC, e o Armor Residential REIT, que é o ARR, são alguns exemplos relevantes desse setor, e que, inclusive, a gente trouxe uma atualização recente desses REITs há poucas semanas atrás, e eu vou deixar aqui nos cards para quem se interessar. Mas é importante aqui a gente entender os riscos também desse tipo de alocação. Primeiro, a maioria dos financiamentos imobiliários lá dos Estados Unidos é feita em taxa fixa, algo equivalente ao nosso pré-fixado aqui no Brasil. Isso equivale a dizer que se a inflação subir e ficar cada vez mais alta no longo prazo, parte desse ganho esperado pode ser corroído ou até mesmo todo o ganho esperado. Além disso, esse tipo de REIT distribui a maior parte do seu lucro via dividendos, que são taxados em 30% na fonte para não residentes dos Estados Unidos, como eu e você. Para investidores brasileiros, então, isso reduz consideravelmente a atratividade líquida desses investimentos. Ou seja, o mortgage REIT pode ser um instrumento muito interessante para quem busca alta renda passiva em dólares, mas exige uma análise cuidadosa das políticas de juros americanas e também do impacto tributário para não residentes. Mas agora, eu tenho certeza que depois de escutar toda essa nossa lista aqui, você deve estar se perguntando o porquê que eu não coloquei setores como logística e o de shopping centers. Por que eles não estão dentro dos setores escolhidos? Afinal de contas, quando a gente vai falar de REITs e pensa no futuro do setor imobiliário dos Estados Unidos, dois setores eles sempre aparecem quase que automaticamente na cabeça das pessoas, que é justamente o setor de logística, que cresceu significativamente, e o de shoppings. Esses dois setores, de fato, foram grandes queridinhos nos últimos anos. A resiliência e a capacidade de se adaptar às crises, junto com a performance de crescimento que mostraram nesses últimos 5 anos, fazem com que, para muita gente, eles sejam escolhas óbvias. Mas eu quero trazer aqui uma visão diferente. Não porque esses setores sejam ruins, já deixo claro. Muito pelo contrário, inclusive, eles têm qualidades indiscutíveis. Mas porque eu acredito que a gente está diante de uma mudança significativa do cenário econômico global que pode afetar diretamente o consumo americano e, consequentemente, a dinâmica dos shopping centers e também dos centros logísticos. E eu expliquei isso a fundo em outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar aqui nos cards para quem se interessar e eu super recomendo que todos vejam para poder entender a fundo, porque isso é extremamente importante. Mas para não deixar isso aqui sem resposta, eu irei resumir aqui alguns pontos, que é para justamente não deixar dúvidas. Então vamos lá, vamos por partes. Nos últimos anos, os Estados Unidos viveram um processo de expansão no consumo interno muito relevante. Juros baixos, crédito abundante e um dólar extremamente valorizado permitiram que os americanos tivessem acesso a bens em qualquer lugar do mundo a preços muito competitivos. Isso ajudou tanto o shopping center quanto os centros logísticos, porque de um lado você tinha um consumidor comprando mais e do outro lado uma estrutura cada vez mais robusta, mais complexa de distribuição, que é para poder dar conta de toda essa demanda. Só que agora o cenário mudou completamente. Estamos começando a ver aqui um movimento claro de desvalorização do dólar frente a todas as outras moedas. E isso tem duas consequências importantes. A primeira é extremamente positiva para os Estados Unidos. Quando o dólar cai, os produtos americanos ficam cada vez mais competitivos para quem está fora dos Estados Unidos. Exportar, então, se torna mais fácil e mais barato. E isso ajuda a reduzir um problema crônico da economia americana que o Trump tanto alarda que quer resolver. O déficit na balança comercial, que hoje está na casa dos 980 bilhões de dólares. Ou seja, empresas americanas passam a vender mais para fora e isso ajuda a equilibrar as contas do país. Parece ótimo, não é? E de fato, em muitos aspectos é. Mas existe o outro lado da moeda, o segundo ponto aqui. Com a desvalorização do dólar, importar também fica mais caro.
tudo aquilo que nos Estados Unidos compram de outros países, e acredite, é bastante coisa, desde eletrônicos até roupas e insumos básicos, vão passar a custar mais. Isso pesa diretamente no bolso de quem? Exatamente, do consumidor americano. O resultado é um menor poder de compra da população. E se o americano precisar pagar mais caro pelos mesmos bens, ele naturalmente vai consumir menos. E é justamente aí que entram os impactos sobre esses dois setores que eu trouxe aqui para vocês, que todo mundo enxerga como os intocáveis, o de logística e o de shopping. No caso dos shoppings, a lógica é completamente direta. A gente vai ter menos poder de compra, o que significa menos consumo, lojas vendendo menos, consumidores mais seletivos e uma possível queda na ocupação e também na receita desses shoppings. Esse setor, com certeza, já mostrou muita resiliência ao se reinventar, principalmente depois do desafio do comércio eletrônico, mas ainda dependem fortemente da disposição do consumidor em gastar. Se o consumo enfraquece, o setor sente. Já do outro lado, a gente tem o de logística. O impacto é um pouco mais indireto, mas é igualmente relevante. Os centros logísticos, eles existem para atender o fluxo de mercadoria, tanto importada quanto distribuídas internamente. Se o consumo cai, há menos mercadorias em circulação, o que significa menos demanda para armazenamento, menos transporte e distribuição, ou seja, menos necessidade de expansão e, em alguns casos, até mesmo pressão sobre o preço dos aluguéis dos galpões. Vale destacar que nos últimos anos o setor de logística surfou uma onda maravilhosa, foi muito positiva com o crescimento do e-commerce. A pandemia acelerou esse processo e os REITs de logística se valorizaram fortemente. Mas é preciso lembrar que grande parte desse consumo foi sustentada por um dólar forte e uma oferta de crédito abundante. Se esses dois fatores mudam, o setor deixa de ser um consenso absoluto. E aqui entra o ponto central. Quando a gente fala de investir em REITs, a gente não pode apenas olhar o retrovisor. É muito fácil se encantar com os setores que tiveram o melhor desempenho nos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos. O desafio é conseguir enxergar o que pode acontecer nos próximos 5, 10, 15 anos e nesse cenário de desvalorização do dólar e perda do poder de compra do consumidor americano, tanto logística quanto de shopping podem enfrentar um ambiente bem desafiador. Isso não significa que eles vão deixar de ser relevantes, pelo contrário, são setores estruturais fundamentais para a economia, mas significa que o investidor precisa ser muito mais seletivo e entender que talvez as taxas de crescimento e a resiliência que a gente viu nesse passado recente não se repita no mesmo ritmo daqui para frente. Por isso, quando eu montei a lista aqui dos setores para prestar atenção para o futuro, logística e shopping não estavam presentes. Não porque não tenham qualidade, mas porque eu acredito fortemente que essa mudança estrutural da economia global pode afetar e muito a dinâmica do consumo dos americanos. E para quem investe em REITs, isso é algo que não pode ser ignorado. E o investidor que entender essa mudança de cenário vai conseguir ajustar o seu portfólio de forma muito mais estratégica, olhando para os setores que podem se beneficiar dessas transformações, em vez de ficar apenas replicando o que ficou funcionando aí nos últimos 5, 10, 15 anos. E se você precisar de ajuda nessa jornada, saiba que a gente está com vagas em aberto para a nossa consultoria financeira, que literalmente vai te pegar pela mão e te levar para o sucesso financeiro. Se isso é algo que te interessa, temos um link que vai estar aqui embaixo na descrição e também nos comentários fixados para que você possa preencher e agendar já a nossa reunião hoje ainda. Agora, se você achar que ainda não chegou no seu momento de contar com uma consultoria personalizada, você pode sim e deve continuar aprendendo e aprimorando seus conhecimentos com essa playlist que vai estar aqui do lado e vai te mostrar em mais detalhes tudo o que você precisa saber para poder ser um investidor de sucesso. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, batendo no sininho e eu te aguardo aqui, ó, nessa playlist.